Como profissional de investimentos, investindo há quase 10 anos e tendo atendido centenas de clientes, eu tenho uma lista de produtos financeiros que eu nunca colocaria R$ 1 do meu dinheiro. Porque eu já estudei tempo suficiente para entender que eles existem para beneficiar quem vende, não quem compra. E também porque já vi de perto o estrago feito por eles em carteiras de pessoas reais. Nesse vídeo eu vou abrir essa lista para você. São 5 produtos que eu evito a todo custo. A maioria deles tem uma coisa em comum. A comissão de quem te oferece é agressivamente alta, o que significa que o incentivo do vendedor está desalinhado com o seu interesse. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zuc Silveira, sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. O primeiro produto que eu nunca compraria: crédito privado individual. Estou falando especificamente de CRI, CRA e debênture individual. Crédito privado faz parte da renda fixa e, nesse caso, você empresta dinheiro diretamente para a empresa, em vez de emprestar para o governo, como com títulos do Tesouro Direto, ou para um banco com CDBs, LCIs e LCAs. A empresa, naturalmente, te paga uma taxa de juros por isso. E parece bom, no geral, rendimento acima do CDI, alguns com isenção de imposto de renda, CRI, CRA e debênture incentivada. Mas os problemas são vários. A começar pelo risco desproporcional de não receber o prometido. Quando você compra um título do Tesouro Nacional, por exemplo, quem te deve é o governo federal. Ele pode literalmente imprimir dinheiro para te pagar se precisar. Quando você compra um CDB, LCI ou LCA, tem cobertura do FGC, que é uma garantia de até 250 mil por conglomerado financeiro. Agora, quando você compra uma debênture, um CRI, um CRA, quem te deve é aquela empresa. Se ela quebra, você entra na fila de credores e, dependendo do caso, você pode não receber nada. Isso não é um cenário hipotético, difícil de acontecer. Nos últimos anos, a gente viu vários casos reais de empresas grandes emitindo crédito privado e não pagando o prometido. Americanas, Light, Oi, Rodovias Tietê. Quem tinha debênture dessas empresas ficou com um papel que não valia nada. Fora os calotes milionários e até bilionários com crise e CRAs. E mesmo sem risco de calote completo, ainda tem um risco de mercado, porque o preço desses títulos eles vão oscilar todos os dias, dependendo da percepção de risco do mercado e da taxa de juros. Recentemente, títulos de empresas como Raizen, Braskem, Ambipar despencaram. A Raizen chegou a ter debêntures negociadas 20% abaixo do valor de emissão, a Braskem viu descontos de 40% e a Ambipar teve papéis caindo até 90%. Você que investe nisso fica com uma decisão muito difícil: tentar vender antes do vencimento e tomar prejuízo, ou esperar até o vencimento e correr o risco real de nunca mais ver o seu dinheiro. Além disso, os vencimentos costumam ser longos, 5 anos ou mais, e o mercado secundário de crédito privado no Brasil é super restrito. Não é como a ação, que você consegue se desfazer, vender na bolsa a qualquer hora. Para sair desse papel antes do vencimento, você depende de achar um comprador e paga custos enormes para conseguir fazer isso, que não ficavam nada claros quando você comprou esses títulos. E tem mais uma desvantagem escondida que ninguém fala. A taxa de rentabilidade aí que aparece para você não é a taxa justa de mercado, é a taxa já descontada do spread de distribuição, que é a comissão que a corretora recebe ou o banco recebe para distribuir esse papel. Quando um gestor profissional de fundo compra esses mesmos títulos, ele compra com a taxa cheia. Você, pessoa física, compra com uma taxa piorada. Então não pensa que comprar título direto na corretora é de graça e que em fundo você paga taxa. Você também paga no título individual, só que você não vê. A rentabilidade adicional que o crédito privado paga, geralmente CDI mais 1, CDI mais 2, simplesmente não compensa tudo isso. É uma assimetria negativa. Você ganha um pouco a mais, mas pode perder 100% do que investiu, não consegue sacar quando precisa e ainda paga custos escondidos. Existem formas muito melhores de ter exposição a crédito privado sem ter que carregar esse risco individual. FIINFRAs, que investem em debêntures incentivadas de forma diversificada, com liquidez de D+2 e são negociados em bolsa. Esses fundos compram com taxas justas no mercado esses papéis, pagam dividendos mensais e são totalmente isentos de imposto de renda sobre dividendos e também sobre ganho de capital. ETF de crédito privado, eles vão fazer a mesma coisa com diversificação ampla, só que sem isenção de imposto e com liquidez de D+1. Também temos FIIs de papel que vão conseguir te dar exposição a CRIs com gestão profissional e também FIAGROS que fazem o equivalente com CRAs
ambos com liquidez de D+2 e negociados em bolsa. Todas essas opções que eu falei diversificam o risco entre dezenas ou centenas de emissores em vez de concentrar em só um, e nenhuma delas tem come-cotas. Segundo investimento que eu nunca faria: fundos CETIPados. Eles têm esse nome porque não são negociados na bolsa de valores, mas sim no mercado de balcão, ou seja, as transações acontecem diretamente entre as instituições sem a transparência de preço e a liquidez que uma bolsa oferece, por exemplo. Se lá no primeiro produto a gente falou sobre o risco de você tomar um calote da empresa, aqui a gente vai falar sobre a ilusão da estabilidade. O grande atrativo de fundo CETIPado é que eles, por não serem listados, parecem não ter volatilidade, né? Que ele sobe e desce. Parece que você não tem que se preocupar tanto com isso. Mas isso é uma ilusão. Nos fundos CETIPados de renda fixa, por exemplo, fazem a chamada marcação na curva. Quando você olha o gráfico de rendimento, parece uma escada rolante aí, perfeita, né? Uma linha reta, bonitinha, que sobe todo santo dia sem oscilar um centavo para baixo. Parece um CDB turbinado, né? Que rende acima do CDI e você dorme tranquilo. Só que essa estabilidade é 100% artificial, simplesmente porque não tem liquidez, não tem como vender fácil. Então, o valor do seu fundo CETIPado de renda fixa, por exemplo, é teórico. É como se você tivesse comprado, por exemplo, um apartamento por 500 mil. Aí o mercado imobiliário inteiro despenca, ninguém compra nada por mais de 300 mil, só que você continua olhando para a planilha de custo e falando: ah, meu patrimônio é 500 mil. Não é, você simplesmente ignora a realidade do mercado. Além disso, se você quiser vender um fundo CETIPado, a liquidez é super restrita. O processo de venda é manual e depende da intermediação do seu assessor ou da sua corretora para buscar um comprador interessado. Isso quando o fundo não simplesmente fecha sumariamente para resgate e trava o seu dinheiro lá dentro por um tempo indeterminado. Aquela estabilidade toda era só uma miragem. Esses fundos são maravilhosos para quem vende, porque é muito fácil convencer o cliente a investir mostrando um gráfico que só sobe, que não dá susto no aplicativo. É o cenário perfeito para o assessor bater meta. Mas para você, investidor, é como caminhar de olhos vendados num campo minado. Você não vê o perigo até o momento que você pisa na bomba. O terceiro investimento que eu nunca colocaria R$1 é o famosíssimo COI, Certificado de Operações Estruturadas. Nome bonito para um produto altamente ineficiente. O COI é um produto que normalmente te oferece capital protegido, ou seja, na pior das hipóteses, você recebe de volta o que investiu, com uma promessa de um rendimento atrelado a algum índice, como, por exemplo, o SP500 ou o dólar. Parece ótimo, né? Não perde dinheiro e ainda participa da alta. Eles geralmente te convencem a investir mostrando uma apresentação com um retorno mínimo acumulado em 5 ou 10 anos, só que a realidade é que se você anualizar isso, dá menos que o título pré-fixado mais básico e seguro do Tesouro Direto. A ilusão do capital protegido esconde o risco de oportunidade. Se o cenário for ruim e você receber de volta só o que investiu depois de 5 anos, você perdeu dinheiro. A inflação corroeu seu poder de compra e você deixou de ganhar a taxa básica de juros nesse período. Capital protegido aqui é sinônimo de prejuízo real garantido, especialmente em cenário de queda. E isso que eu ainda nem comentei o principal problema do COI disparado, a liquidez horrorosa. Se você precisar do dinheiro antes do vencimento do COI, que costuma ser longo, tem COIs que vão até 7, 10 anos, você não pode simplesmente vender a mercado. A corretora tem que recomprar o COI de você e ela vai jogar o preço lá no chão. Você toma aí um deságio absurdo, muitas vezes 30%, 40% do que investiu. É um dinheiro que fica 100% engessado nas regras deles. E não sou só eu dizendo isso, não. Existe um famoso estudo da FGV que avaliou os COIs emitidos no Brasil. A conclusão foi devastadora. A esmagadora maioria deles rendeu menos que títulos seguros do Tesouro. Você abre mão de liquidez, trava o seu dinheiro por anos e, na média, perde para o arroz com feijão da renda fixa. Mas como o COI é um dos produtos com maior comissão do mercado, o seu assessor ou gerente ganha muito dinheiro te oferecendo. O incentivo para vender esse produto é gigantesco. E quando a comissão da corretora é muito alta, a conta costuma não fechar para você. Quarto investimento: oferta inicial de qualquer coisa, de ações, crédito privado, fundo, qualquer lançamento vendido como oportunidade exclusiva. Sempre que alguém te liga oferecendo um produto novo com aquele senso de urgência, de que, olha, tem que entrar rápido,
pode ligar o alerta vermelho na hora. Primeiro, porque produto novo não tem histórico. Você não sabe como ele se comporta no mundo real, em diferentes cenários. Quem está vendendo vai te mostrar projeções maravilhosas, só que projeção no Excel aceita qualquer coisa, meu amigo, são chutes sofisticados. E eu te falo isso com propriedade porque eu mesma já fiz várias, tanto para o poder público quanto para o mercado privado, e a precificação de produtos novos sempre favorece quem emite, não quem compra. Quando a gente fala de IPOs, que são as ofertas iniciais de ações na bolsa, o padrão histórico é muito claro. Na média, ações recém-lançadas têm um desempenho inferior ao resto do mercado, especialmente nos primeiros anos, porque elas já são lançadas com preço esticado. E não é de se admirar, porque esse preço inicial é definido por quem quer vender o mais caro possível, que é a própria empresa e os bancos que ganham comissão na oferta. Você paga caro pela promessa, fica sem margem de segurança e a conta da realidade chega nos anos seguintes. E para ofertas iniciais de fundos e títulos de renda fixa, piorou. Por que você acha que seu assessor te oferece isso com tanta vontade? Por causa das comissões super agressivas. Eles precisam fazer esforço de venda para te empurrar aquilo, para empurrar para o varejo. Pensa com a lógica do dinheiro. Se o negócio fosse tão bom assim, uma pechincha boa, uma oportunidade tão óbvia e imperdível, você acha mesmo que sobraria para você, pessoa física? Claro que não. Os grandes fundos institucionais já teriam comprado a oferta inteira a portas fechadas. Se chegou no varejo com o gerente te ligando para oferecer, é porque precisaram pagar uma comissão gorda para alguém tentar te convencer a comprar. Quinto produto, ETFs alavancados e ETFs de dividendos sintéticos. Eu coloco os dois na mesma caixinha porque eles são ETFs alternativos, vendidos como o atalho para você ficar rico mais rápido ou, sei lá, viver de renda em dólar. E os dois são máquinas de destruir patrimônio no longo prazo. Vamos quebrar um por um. Primeiro, ETF alavancado. Ele é um fundo que usa derivativos para prometer o dobro ou o triplo do retorno diário de um índice. Se o S&P 500, por exemplo, o índice americano, sobe 1%, o ETF alavancado vai subir 2 ou 3%. E parece o melhor dos mundos, porque se o mercado sobe no longo prazo, por que não ganhar o dobro disso? Porque a alavancagem é rebalanceada diariamente. Isso cria um efeito matemático chamado deteriorização pela volatilidade. A matemática não perdoa. Eu explico. Se o mercado cai 10% hoje, R$100 viram 90. Para voltar aos R$100 originais, o mercado não precisa subir 10%, ele tem que subir mais de 11%. Num ETF alavancado de 2 vezes, imagina hipoteticamente que no primeiro dia cai 20%, 100 vira 80. No dia seguinte, o mercado sobe os 11 e pouco por cento e zera a perda. O ETF alavancado sobe 22% e vai para quê? 97,60. Ou seja, o mercado voltou para o 0 a 0, mas o ETF alavancado não, você perdeu dinheiro. Em mercados voláteis, esse sobe e desce diário vai corroendo seu patrimônio até ele virar pó perto do índice normal. Esses ETFs são muito mais ferramentas de day trade do que o investimento de longo prazo. E a segunda armadilha dentro dessa caixinha de ETFs são os ETFs de dividendos sintéticos, os famosos ETFs de covered calls nos Estados Unidos, tipo o famoso JEPI ou JEP. Eles prometem dividendos anuais super agressivos, pagando 10%, 12% ao ano em dólar. Mas como eles geram esse dinheiro? Eles compram as ações do índice e vendem opções de compra, as chamadas calls. Traduzindo o economês aqui, o fundo vai vender o limite de alta das ações para gerar caixa hoje e te pagar um dividendo adicional. Qual a pegadinha? Para receber mais dividendos que o normal, você participa de 100% das quedas do mercado, só que na hora que o mercado sobe forte, o seu ganho é limitado. É a pior assimetria possível. Não existe almoço grátis. Por isso, quando a gente vê o histórico de longo prazo e a gente compara o retorno total, que é da valorização da cota mais os dividendos, um ETF de dividendo sintético perde de lavada para o mesmo ETF normal do mesmo índice. Quer investir em ações? Compre um ETF de mercado amplo, ou um ETF fatorial, ou no máximo setorial. Quer alavancar seu patrimônio? Aporta mais e foca no seu trabalho para ganhar cada vez mais e aportar cada vez mais. Não busca atalho em produto complexo. Tá, e no que eu invisto então? Tirando esses produtos, ainda sobra muita coisa. Títulos do Tesouro Nacional, especialmente Tesouro Selic para reserva e liquidez e Tesouro IPCA+, para proteção de mais longo prazo. ETFs de renda fixa, para quem busca diversificação automática de títulos sem come-cotas.
FIINFRAs, que são fundos de infraestrutura que investem em debêntures incentivadas de forma diversificada, negociado em bolsa, com isenção total de imposto de renda e com dividendos mensais. ETFs de ações, tanto fatoriais quanto de mercado amplo, sem alavancagem, sem dividendo sintético. É diversão global com custo baixíssimo e, a depender do caso, fundos imobiliários, de tijolo e de papel. Se você quer aprender a montar uma carteira com esses ativos de forma prática, eu tenho um guia gratuito de ETF de renda fixa e de renda variável, com uma curadoria dos principais ETFs disponíveis no Brasil e também um guia de seleção de ativos por objetivo para te ajudar a combinar tudo isso. O link está na descrição. Todos esses produtos que eu listei têm algo em comum. A comissão de quem te vende é alta o suficiente para criar um incentivo forte para te empurrar esse produto, independentemente se ele é bom ou não para você. E quando o incentivo de quem vende está desalinhado com o interesse de quem compra, isso é perigoso. E quem perde é sempre quem está do lado comprador. A melhor proteção que você tem é informação. Entender o que está comprando e quem ganha o que com isso. Se depois de entender tudo isso você ainda quiser comprar, ótimo, a decisão é sua, consciente. Mas se te venderam sem você entender, você não investiu. Você foi vendido. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de dinheiro e investimentos sem medo de desagradar. E se você conhece alguém que tem algum desses produtos na carteira, sem saber direito por quê, manda esse vídeo para essa pessoa. Até o próximo!